Olá, hoje vamos conversar com o padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo e referência nacional na defesa dos direitos humanos. Pároco da Igreja São Miguel Arcanjo, no bairro da Moca, na zona leste paulistana, o padre Júlio é elogiado pelo Papa Francisco, mas vem recebendo ameaças de morte nos últimos meses por defender os direitos dos moradores de rua. Na semana passada, o padre Júlio chamou a atenção de todo o Brasil ao retirar, com uma marreta, pedras que impediam moradores de rua de se instalarem embaixo de um viaduto. Seja bem-vindo, padre Júlio. Obrigado. Uma saudação a todos que nos acompanham. Uma coisa me chamou a atenção lá naquele episódio. A prefeitura alegou que aquela obra teria sido realizada por um funcionário sem autorização. Uma pergunta: um funcionário sem autorização da subprefeitura pode realizar uma obra daquele tamanho, daquele vulto? Eu acredito que essa é uma desculpa bastante esfarrapada, porque como é que alguém toma a decisão de transportar tanta quantidade de paralelepípedos, de pedras, de conseguir mobilizar tanto concreto, tantos trabalhadores, um trabalho que levou vários dias para ser feito, sem autorização de ninguém, sem supervisão de ninguém. É que essa arquitetura hostil, ela é uma proposta já presente, faz parte da vida da cidade, e não só de São Paulo, no Brasil e no mundo, e não é nova, é uma resposta que já faz parte do patrimônio das respostas que o poder público pode dar. O que para mim é muito importante é que o nosso objetivo não é que a população de rua fique embaixo do viaduto, mas de que isso seja um sinal de indignação contra a hostilidade, e a proposta é que a população de rua tenha casa para morar, através de programas que existem, como a locação social, como a Bolsa Aluguel, como esse auxílio moradia, repúblicas, residências terapêuticas e a rede hoteleira. Então, há muitas possibilidades de que essas pessoas não tenham que dormir embaixo de um viaduto e a prefeitura não tenha que colocar uma arquitetura hostil. Pode fazer ali um canteiro para distribuir mudas, pode fazer ali uma frente de trabalho, pode fazer um posto de reciclável, um ecoponto, poderia fazer muitas outras coisas, inclusive com a participação de pessoas que estão em situação de rua. Uma cooperativa. Então, poderia se fazer mil coisas. Quando nós não sabemos o que fazer, fazemos o que sabemos. E o que a prefeitura sabe fazer é reprimir. Padre Júlio, então, como eu disse, me chamou a atenção esse fato, porque, como o senhor colocou muito bem, não dá para remover aquela quantidade de pedras para cima e para baixo e ninguém perceber, né? Agora, eu também perguntei isso porque a subprefeitura da Moca é acusada de ser uma das mais higienistas aí de São Paulo, né? A briga com o senhor e com os moradores de rua ali da região já é antiga, né? Sim, nós temos regiões bastante higienistas em São Paulo. A Moca é uma das premiadas. A Sé também, a de Pinheiros, tem várias, mas a da Moca, por quê? Porque essa região da subprefeitura da Moca é a segunda de maior densidade demográfica de pessoas em situação de rua. E é talvez a primeira ou a segunda em número de respostas, de ações para acolhimento e atendimento à população de rua. Ainda hoje eu recebi na internet de um grupo aqui da Moca dizendo aquele padreco comunista. Então, a prefeitura da Moca, ela reproduz a forma de pensar de uma parte da população, de uma parte que o prefeito regional da Moca, ele não é higienista sozinho, ele representa um grupo da região que apoia esse tipo de ação. No dia que eu estava lá, tanto na primeira vez que eu fui, na terça-feira passada, e na quarta, quando nós quebramos a pedra,
muitos passavam e me xingavam e dizem palavrões. Por quê? As pessoas querem hostilizar, não querem dar uma resposta humanizada. Ninguém quer que eles fiquem na rua. Eu não quero também que eles fiquem na rua. Mas não quero que eles saiam da rua para ficar numa calçada, para ficar embaixo de um viaduto, mas numa cama, não num albergue, numa locação social, numa república, numa forma de vida que seja humana, que todos têm essa dignidade e devem ter essa dignidade respeitada. Correto. Num período recente, eu não sei se faz uns 2 anos, vários moradores de rua tinham construído barracos ali ao lado da Radial Leste. Então, primeiro teve um caso de incêndio lá, que eu acho muito suspeito, esses incêndios em barracos, e depois, finalmente, a prefeitura desalojou todo mundo. Essa já foi um dos embates longos aí também que ocorreram ali nessa mesma região, né? Sim, e com várias administrações, porque as pessoas querem limpar, tanto que lá se faz uma arquitetura hostil, travestida de gentil. Então, ali fizeram um parquinho. Se você passar ali qualquer hora do dia ou da noite, esteja sol ou não, nunca tem ninguém naquele parquinho. Nunca tem ninguém, ia falar. É um parquinho de fantasmas. Mas o morador de rua não pode. Não. Então, é uma arquitetura hostil, travestida de gentil. E a nossa cidade é uma cidade que ela tem que se encontrar consigo mesma. E encontrar consigo mesma e perceber quais são as suas dores, quais são suas feridas. Nós, se temos uma ferida na mão, não vamos decepar nossa mão. Nós vamos ter que cuidar dessa ferida. Se eu tenho uma ferida no braço, eu não vou cortar esse pedaço do meu braço. Eu nem vou envolver em espinhos. Eu vou cuidar. É isso que nós precisamos aprender, a cuidar das nossas feridas, a cuidar da nossa dor, a cuidar do nosso sofrimento e não querer escondê-lo, dizer, não tem nada. E vai apodrecendo, gangrenando, e eu digo, não tem nada. Tem. Nós temos hoje um contingente muito grande de seres humanos que estão jogados nas ruas. Aumenta o número de mulheres com crianças, aumenta a comunidade LGBTQIA+, na rua, aumenta muito o número de pessoas idosas. Então, nós temos que ter diferentes respostas para diferentes dimensões da existência humana. Correto. O responsável por aquela ação, né, que não foi identificado e nem vai ser, e eu acho que, na verdade, é o próprio subprefeito, não foi demitido. A prefeitura alega que o funcionário foi demitido, mas eu não acredito que tenha sido, né? Agora, essas atitudes também, elas acabam, infelizmente, tendo o respaldo de uma grande parte da população local, lá como o senhor já colocou. E como é lidar com isso, Padre Júlio? Os moradores de rua sofrendo na rua, o atendimento adequado não é dado, não há uma solução para o problema e a própria população local quer apenas que essas pessoas desapareçam. Como lidar com isso? Nós temos que lidar sabendo lidar e sabendo que nós vamos ter que conviver com o conflito. Nós vivemos uma desigualdade extremamente escandalosa, extremamente cruel. E uma desigualdade que, inclusive, entorpece e deslegitima a democracia. Porque não pode haver democracia com tanta desigualdade. E não há tanta desigualdade sem conflito. Então, nós sabemos que há conflitos. E esses conflitos têm que ser lidados sem fomentar violência, mas a violência ela é estrutural. É a violência que joga a pessoa na rua sem ter acesso à água potável, sem ter um lugar para descansar. Isso é uma grande violência. Sem ter onde dormir, dormindo molhada depois da chuva, sendo insultada, maltratada, não tendo o que comer, só quando alguém aparece para entregar alguma coisa. Então, isso é uma violência, e essas pessoas estão numa situação de descarte social, como que uma condenação perpétua. Eles não vão conseguir sair de tamanho sofrimento, porque
essa nossa sociedade e esse nosso sistema neoliberal, ele tem a lógica e a lógica do descarte. Eu até gosto mais desse termo descarte do que exclusão, porque quando a gente fala em exclusão, o governo vem com a política de inclusão, que é uma mentira. E o descarte é mais forte, é o termo usado pelo Papa Francisco para mostrar que não há uma política de encarte. O descartado está realmente abandonado. Quando o senhor tem colocado todas essas questões para a prefeitura, o que vem de resposta? Por exemplo, a prefeitura diz que tem aumentado o número de ações em favor dos moradores de rua. Não sei se isso está ocorrendo. Quando o senhor coloca o que é necessário exatamente fazer, qual é a resposta que o senhor recebe? Olha, eles apresentam sempre dados, números, eles não conhecem as pessoas, eles conhecem os números, papéis, relatórios, é aquele que dizia Marilena Chauí, o saber competente. Então, é o que esconde a desigualdade. E todas essas ações do poder público, elas fazem mais do que perpetuar a miséria. Não permitem à pessoa a ter autonomia. É uma tutela da miséria para que a miséria continue e permaneça. Após essa ação aí na semana passada, ao menos aparentemente, o senhor recebeu muito apoio, né? Mas a ponto de mudar alguma coisa ou falta muito ainda? Olha, o apoio também, muitas vezes, ele é importante, mas ele é simbólico também. O importante é que muita gente se sensibilizou, mas é preciso ter muito claro isso. Nós não queremos que tire as pedras para que eles durmam lá, mas que tire as pedras para que, com essas pedras, se construam casas e que debaixo desses viadutos possam ser ecopontos, até estacionamento ou cooperativas para reciclagem, alguma coisa que até essa mão de obra possa participar. Mas nós temos que ter bem claro de que derrubar essa pedra é derrubar as pedras da injustiça, da maldade, da iniquidade que atingem de maneira tão cruel o nosso povo. Padre Júlio, e com os ataques ao senhor e as ameaças de morte também que o senhor recebeu nos últimos meses, como é que o senhor está lidando? O senhor tem tido apoio da Arquidiocese de São Paulo? Sim, eu acho que tenho apoio. Eles, se eu morrer, vão comprar um caixão bem bonito. Espero que não, que de forma alguma. Mas eu acho que a gente tem que estar na luta. E, como dizia no tempo que eu era criança, quem saiu na chuva vai se molhar. Então, eu tenho que saber que é um conflito e é um caminho sem volta e a gente tem que enfrentar o conflito, tem que enfrentar as dificuldades. E aí eu digo para você o que eu tenho repetido muito. Eu não luto para ganhar, porque eu vou perder sempre. Eu luto para ser fiel até o fim. Eu não luto porque eu vou ganhar, eu luto para ser fiel. O senhor tem um grande aliado, né? O Papa Francisco. Não é qualquer um que recebe um telefonema do Papa Francisco lhe dando apoio, né? O que representou isso para o senhor? Há um apoio pessoal muito grande, um conforto, um carinho, uma atenção de uma pessoa a quem eu admiro muito, a quem eu tenho tanto respeito e veneração e que, para mim, significa muito. Então, foi inusitado, foi uma surpresa, embora eu desejasse muito. E eu tinha escrito para ele uma carta dizendo que eu não tenho mais condições de viajar e que dificilmente eu conseguiria ir a Roma para vê-lo, seja por causa da pandemia, seja que eu não aguentaria mais ter que fazer uma viagem tão longa e para estar com ele. Que eu ficaria muito feliz se pelo menos eu ouvisse a voz dele. E ele me deu esse presente. Ok. Padre Júlio, eu, como repórter, acompanhei o trabalho do senhor também na FEBEM, junto aos meninos da FEBEM, o trabalho também às crianças com AIDS na Casa Vida, o atendimento também que o senhor dá aos travestis, aos transexuais, e o trabalho com os moradores de rua também. O que o senhor diz para
essas pessoas, para esse segmento da população aí que sofre bastante e é bastante atacado e que não vê sempre as soluções adequadas aí para a solução dos seus problemas, né? Você fez uma relação das pessoas com quem eu me relacionei a vida toda. Sempre foram os infratores, os presos, as presas, os doentes com AIDS, a comunidade LGBTQIA+, todos os indesejáveis. O que eu quero dizer é de que eu quero sempre estar do lado deles. E eles sabem que sempre podem contar comigo. Eu gostei que hoje, vários que eu encontrei, eles falaram, eu ouvi você falando, é isso mesmo, você defende a gente. Então, o importante é isso, é estar do lado dos que perdem. Eu nunca quero estar do lado dos que ganham. Eu sempre quero estar do lado dos que perdem. Você que nós nos conhecemos e nos acompanhamos há tantos anos. Uma coisa que você pode dizer com propriedade, eu nunca mudei de lado. Eu não vou mudar de lado. Eu vou estar sempre do lado dos que perderam. Eu tive que estar do lado dos adolescentes torturados, massacrados, durante a pandemia aguda da AIDS, estar do lado das pessoas doentes com HIV. Você lembra todas as rebeliões na FEBEM, nos presídios femininos, nas penitenciárias masculinas, a população de rua. Então, em nenhum momento eu saí dessa fronteira que Deus me levou, que Dom Luciano e Dom Paulo Evaristo Ardes me confiaram, e acho que é desse lado também que eu vou concluir a minha caminhada. Aliás, pouca gente percebeu, né? O nome daquele viaduto é Dom Luciano Mendes de Almeida. Isso. Né? Foi o que me causou mais tristeza. Na terça-feira, quando eu cheguei lá, e você sabe que aquele viaduto tem o nome de Dom Luciano, porque eu que pedi ao prefeito Gilberto Kassab, e era a vice-prefeita Alda Marco Antônio, que conheceu bastante Dom Luciano, e eu trabalhei muito, conversei muito com eles porque ali era o caminho de Dom Luciano indo para a periferia. E eles, então, deram o nome de Dom Luciano. Foi até uma luta política, porque queriam pôr outros nomes lá, e conseguimos pôr o nome de Dom Luciano, que é o bispo dos pobres, o bispo dos miseráveis, que morreu pelo povo pobre do Brasil. E embaixo do viaduto tem o nome dele, aquelas pedras, como um assinte à sua memória, um assinte a todo o seu patrimônio de luta. Para quem não conhece ou não lembra, Dom Luciano Mendes de Almeida era bispo da região Belém, exatamente ali naquela região, presidente da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e um grande bispo lutador pelos direitos humanos, pela democracia. Do ECA, o que mais lutou pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e das reservas de todos os povos indígenas. Correto. E outra figura que eu tive o prazer de entrevistar muitas e muitas vezes. Padre Júlio, se o senhor quiser, então, colocar suas últimas considerações, dar mais uma palavra. Eu acho que é importante que nós tenhamos bem presente que a nossa luta é histórica. Ela não é episódica. É uma luta que se faz na história. Nós vivemos um gravíssimo momento de retrocesso. Eu não pensei que aos 72 anos de idade eu fosse ver o retrocesso que nós estamos vivendo nesse momento da história. Mas a nossa esperança não pode retroceder. A nossa esperança tem que continuar firme. E o nome da nossa esperança nesse momento é resistir. Ok. Eu agradeço muito a entrevista, Padre Júlio. Prazer conversar com o senhor e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, estamos juntos na luta. Tá bom. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão.